A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui no programa desse sábado, um sábado de muito sol, muito bonito. Quem está com vocês falando aqui é o Manuel Soares e vamos dividir com o Pedro essa nossa conversação com o nosso irmão Jacobson Santana, da Federação Espírita Brasileira. O Jacobson é diretor do Departamento de Mediunidade da Federação Espírita Brasileira e que a gente conhece como FEB também. Ele vai falar para nós hoje da mediunidade com Jesus, que é um tema muito importante para aprendermos no nosso dia a dia. Vamos iniciar nosso programa, como sempre fazemos, com uma prece inicial. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos bondosos amigos espirituais, por tudo que recebemos na nossa vida, pelos aprendizados, pelas oportunidades e até mesmo pelas nossas provações que fazem parte do nosso amadurecimento espiritual. Estamos sempre em contato, com ajuda, recebendo dos amigos espirituais, muito mais do que imaginamos. Por isso a nossa gratidão a esses nossos amigos. Que possamos, no dia de hoje, nesta manhã, com essa ajuda espiritual, levarmos a todos os ouvintes essa mensagem de esclarecimento da doutrina espírita, falando de Jesus e de todos aqueles fenômenos que ele trouxe para nós, como exemplo, como oportunidade de aprendizado, principalmente no campo da mediunidade. Que essas vibrações amorosas possam atingir a todos os nossos irmãos, irmãs, encarnados, desencarnados, que estejam passando por dificuldades, por algum problema de qualquer ordem. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, nos fortifique agora e sempre. Que assim seja. Então nós vamos passar a palavra para o Jacobson, dando ele muito boas-vindas à nossa cidade, ao nosso trabalho, ao nosso programa, para que ele possa fazer o início da apresentação dele, da conversa dele, nesse tema de mediunidade com Jesus. Bom dia, Jacobson. O que você acrescenta para nós nesse tema, por favor? Bom dia a todos. Quero dizer da imensa alegria de estar sendo recebido aqui pelos nossos irmãos, amigos, pela família espírita de Barbacena, mas também a todos os ouvintes desse programa, rogando a Jesus que nos abençoe a todos e nos inspire a caminhada no dia a dia. O estudo de Jesus, da obra do Mestre, nunca foi tão necessário como nos dias que nós atravessamos. Exatamente porque nós precisamos colher a essência espiritual de Jesus, trazendo para o dia a dia, para o cotidiano, as suas lições mais sublimes. E um dos aspectos que Jesus pode ser estudado em várias dimensões, dada a complexidade da sua vivência, dos seus ensinamentos, o estudo dos chamados milagres, não é? De Jesus, também traz lições para o nosso cotidiano de extrema importância, porque no dia a dia nós estamos buscando esses milagres. Jesus os realizou, dizem os evangelistas, Jesus curou toda a gente. Então é muito importante nós entendermos por que Jesus curou tantas pessoas, por que a chamada mediunidade, como nós fazemos a leitura na atualidade, ou milagres, como alguns segmentos teológicos assim analisam, eles ocorreram. Por que Jesus se preocupou tanto em recuperar a saúde de várias pessoas? Obviamente que essa recuperação, por exemplo, da saúde, ela teve um tempo, o tempo da própria existência, porque Jesus não tirou ninguém da realidade do instante derradeiro da morte. Mas a pessoa teve, como Lázaro, uma oportunidade de ressurgir à vida. O que representou isso?
Por isso nós precisamos realmente estudar Jesus, os milagres, a mediunidade, para que a gente possa aprender a viver melhor no dia a dia, no cotidiano. Jacobs, foi interessante que você colocou sobre essa oportunidade de Jesus curar e falou sobre os milagres também. Não sei se você poderia nos explicar, acredito que sim, né, para o nosso ouvinte, porque todos nós ainda nos lembramos de Jesus, né, justamente nesse aspecto, às vezes, para a cura, para que Ele possa nos ajudar, possa nos curar, mas às vezes no nosso dia a dia a nossa ligação com Ele não se torna tão frequente, né? Mas você disse que Ele, na cura mesmo, teve um tempo. O que você podia explicar para nós com relação a esse tempo e essa nossa ligação com Jesus não tão frequente assim? Na verdade, nós temos uma ligação muito profunda com o Mestre Jesus, porque Ele é o governador do nosso planeta. E podemos dizer que essa ligação, ela é contínua. O que acontece é que muitas vezes nós não percebemos essa ligação. Então, nós temos a impressão que nos distanciamos do Mestre. Mas Jesus disse que o pastor conhece suas ovelhas, cada uma de suas ovelhas. Nós não somos esquecidos por Jesus. Nós podemos às vezes ficarmos como aquela ovelha distraída, mas é exatamente essa ovelha que mais preocupa Jesus, porque o Mestre deixa as demais no abrigo e vai buscar a ovelha desgarrada, o que mostra que nenhuma está sob o desamparo. Jesus abraça no seu aprisco todos nós que somos almas extremamente vinculadas ao coração do Cristo. O Cristo nos conhece individualmente, um a um. E é sempre bom analisarmos por que ocorreram os milagres, por que Jesus realizou tantos milagres, ou curas, ou fenômenos mediúnicos. Nós tivemos na história da humanidade inúmeros profetas que são médiuns, mas também grandes líderes religiosos no Oriente, que antecederam o próprio Jesus, que o sucederam. Mas nenhum deles foi capaz de marcar a humanidade como o fez Jesus, de forma tão significativa. Embora algumas comunidades, no nosso planeta, alguns no Oriente, por exemplo, nós tenhamos outros referenciais de liderança religiosa, conquanto isso não diminua Jesus, uma vez que Ele é o governador do nosso planeta. Mas nós não vemos o fenômeno mediúnico em torno desses luminares com tanta intensidade como aconteceu com Jesus. E isso foi muito importante. Isso trouxe uma significação muito relevante para o trabalho. Porque Jesus, Ele legou um ensinamento e reforçou nas consciências esse ensinamento conforme as pessoas podiam compreender através do fenômeno mediúnico. Então, a cura representou aquele chamamento de atenção das pessoas para que aquele que estava ali ensinando não era mais um profeta, mas era o médium de Deus. Nós tivemos inúmeros luminares pela humanidade. Nenhum se preocupou com a cura. Então a cura, o afastamento das influências espirituais, como é registrado na Bíblia, o afastamento do demônio, que na verdade não existem demônios, são as almas dos homens que já viveram na terra, as almas pervertidas que ainda seguem além túmulo, perturbadas
enlouquecidas e que se aproximam de pessoas que lhes dão guarida, esses afastamentos dessas influências e as curas tiveram exatamente a finalidade de despertar o indivíduo para a realidade espiritual. Porque até então nós tivemos filósofos, fenômenos esparsos, mas com Jesus a mediunidade torna-se extremamente sublime. Mas por que Jesus curava efetivamente? Não era a cura pela cura, falando da cura, ou mesmo incluindo aí também o afastamento de espíritos perturbados. Porque muitas vezes nós não percebemos, mas nós somos curados todos os dias, até hoje, por Jesus. Mas por que Jesus curava toda a gente? Os espíritos nos explicam, principalmente Allan Kardec, que toda vez que nós recebemos uma cura, nós estamos tendo uma nova oportunidade. Somente com o corpo saudável, isso chamou a atenção de Allan Kardec, porque ele observou também que os espíritos se preocupavam muito com a cura, repetindo o procedimento de Jesus. Somente com o corpo saudável, nós temos condições de cumprir nossas provas na Terra. Então, por que o indivíduo se cura? Para que ele possa cumprir suas provas na Terra. E o ensinamento de Jesus, todas as vezes que ele curava, ele impulsionava o indivíduo para caminhar pela vida com seus próprios pés e buscar a sua alta espiritualidade. Eu não me esqueço de um trecho na Bíblia em que havia um homem deitado numa cama perto de um tanque. A lenda da época dizia que os doentes deveriam ficar em torno daquele tanque, o tanque de Betesda. E quando a água se agitasse, é porque um anjo havia colocado o dedo na água, a água então se movia, e o primeiro que pulasse na água seria curado. Assim é o registro dos evangelistas. E tinha um homem que estava 38 anos esperando uma cura de Jesus. Esperando o momento de se aproximar da água, no momento em que ela agitasse e ele se lançasse ali em primeiro lugar. Ele ficou 38 anos ali deitado, esperando, porque ele não tinha forças para chegar à água. Ninguém o conduzia à água, porque também cada um estava interessado na sua própria cura. Ninguém ia jogá-lo em primeiro lugar na piscina. Ele ficou 38 anos ali até que chega Jesus. E Jesus pergunta se ele queria ser curado. E ele disse que sim, mas que ninguém o levava até a água e ele não tinha forças para chegar na água. Então Jesus disse: você está curado. E aí Jesus utiliza uma expressão muito interessante logo depois da cura, para nós percebermos que Jesus não curava pela cura, mas tinha uma finalidade. Ele diz: recolhe o teu leito e vai. Isso é de um simbolismo extremamente importante e grandioso, e que nos dá uma lição muito profunda. O que significa, depois da cura, você pegar a sua cama e seguir, levar com ele, que tirasse os pertences dele dali? Veja que o homem estava 38 anos esperando uma cura. E às vezes a gente fica 30 anos, 40 anos esperando uma cura mesmo. Mas a gente quer a cura para quê? Para a gente se livrar dos problemas. Aquela cama que Jesus manda que o homem seguisse com ele, que levasse, representava os problemas, a acomodação, a angústia, o sofrimento. Que ele tirasse tudo daquilo ali e que ele, caminhando com os próprios pés, aprendesse a solucionar os seus próprios problemas. Ele, a partir dali, passava a ter um compromisso de autotransformação. Quantas vezes a gente não pede uma ajuda a Deus, um auxílio de Jesus, apenas para nos livrarmos de preocupações, muitas delas criadas por nós mesmos? Quantas vezes nós não pedimos o alívio de problemas para que a gente possa viver a vida com tranquilidade, sem preocupação? Quantas pessoas se angustiam porque não podem ter uma vida de prazeres,
porque a doença lhe inibe. Então, muitas vezes, para esse, a cura se demora, ou a cura representa, na verdade, um problema, porque o indivíduo acaba voltando para caminhos mais perigosos do que antes. Então, quando nós, como aquele paralítico ali deitado ao lado do tanque de Betesda, quando pedimos a Jesus uma cura, que ele se aproxima, nós temos que entender que a cura virá de uma forma ou de outra, mas que nós estamos com o compromisso também de depois buscarmos a nossa própria autotransformação. Jacobson, bom dia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Uma alegria nós estarmos aqui na rádio hoje. Jacobson, a gente sabe que todos os atos da vida de Jesus, por menores que possam parecer aos nossos olhos, eles se revestem de uma grande dimensão espiritual, todos os atos. Então, diante disso, eu perguntaria para você se você poderia nos falar alguma coisa sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Olha, Jesus, ele tinha uma capacidade magnética única em função da sua elevação espiritual. Jesus não foi um médium como normalmente se utiliza a expressão de intermediação. O médium é uma pessoa que tem um espírito que lhe utiliza as faculdades orgânicas para a produção de um fenômeno. Porque, na verdade, se nós pensarmos Jesus nessa dimensão, haveria um espírito superior a Jesus que estaria produzindo o fenômeno através de Jesus. E isso não ocorreu. Como nós utilizamos agora há pouco, se pudéssemos nos referir a Jesus, qual seria o espírito que estaria operando através do Cristo, e não o próprio Pai Celestial? Por isso, Allan Kardec utiliza a expressão que Jesus é o médium de Deus. Então, os fenômenos produzidos por Jesus nasceram da sua própria intimidade, do seu próprio magnetismo. E nessa condição, ele poderia efetivamente ter multiplicado em forma de materialização os pães e os peixes perfeitamente, porque ele tinha essa capacidade, não é, magnética de causar fenômenos de materialização. Como em outros momentos em que ele caminha sobre a água, ele poderia perfeitamente, em desdobramento, afastar-se do corpo e materializar-se caminhando sobre a água, ou mesmo anular os efeitos da gravidade e levitar, porque ele tinha uma capacidade natural. E com a multiplicação dos pães e dos peixes, transmudando a natureza da água em vinho, isso era perfeitamente possível. Conquanto também existam a possibilidade de outras explicações, como, por exemplo, o povo poderia ter ficado tão embevecido com os ensinamentos de Jesus que não sentiram fome. Então, uma pequena quantidade de pão e de peixes poderia ter alimentado aquela multidão. Como a gente fica tão distraído às vezes com um assunto que não se recorda de alimentar. E o magnetismo do Cristo, a energia do Cristo, pode ter causado também essa sensação de saciedade. Não é? São esforços interpretativos que se tem para procurar compreender aquele momento, mas que os pães e os peixes podem ter se multiplicado, efetivamente sim, porque Jesus poderia ter produzido esse fenômeno de materialização com muita naturalidade. Jacobson, na sua primeira fala, você disse dessa certeza que Jesus está sempre nos curando, né, nos envolvendo pelo seu magnetismo. Mas o que nós precisamos fazer, então, para nos sentirmos curados, para que nós possamos nos manter com essa sintonia através dessa ajuda e ela fazer em nós tudo aquilo que a gente deseja? Olha, os bons espíritos nos ensinam que não existe prece sem resposta. Nenhuma oração que nós fazemos com fé
e com aquela certeza de que Deus está nos ouvindo, fica sem resposta. Nem o pedido fica sem resposta. Como um pai zeloso que sempre está atento ao filho, àquilo que o filho pede, o pai sempre ouve. O problema é que nem sempre a resposta que a gente tem é aquela que a gente deseja. Porque como a criança de 2, 3 anos, que caminha no parapeito de uma janela no alto prédio, ela quer ficar ali brincando. E quando o pai retira a criança daquele ambiente de perigo, a criança muitas vezes chora e reclama, porque ela não consegue entender o risco que é estar numa altura como aquela. Mas aquilo foi a benefício. Quando a criança cresce, ela agradece o pai por ter lhe protegido a vida. Assim somos nós. Não existe prece sem resposta. Mas as nossas preces são muito caprichosas. Muitas vezes a gente pede aquilo que não nos é conveniente. O próprio Cristo disse: qual pai que vai dar para um filho uma serpente quando ele pede o pão? O pai nunca nega. Mas muitas vezes as nossas preces são verdadeiras negociações com o plano espiritual. Então, se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo, eu faço tal coisa, eu ajo dessa forma. Nós criamos um mercado com o mundo espiritual em que a gente fica com uma moeda de troca, uma barganha, em que o nosso comportamento ele somente será elevado, o nosso comportamento será modificado se a gente primeiro receber de Deus alguma coisa. A gente, então, muitas vezes pede para que a gente tenha a cura. Para quê? Para que eu me torne melhor ou eu para viver a vida boêmia de antes? Então, para nós, muitas vezes, a melhor resposta que Deus dá é o silêncio. A gente não vê no silêncio uma resposta divina. Às vezes a gente está pedindo, insistindo para alguma coisa. Eu quero isso, eu quero esse emprego, eu quero a cura dessa doença, eu quero que tal pessoa seja dessa forma. Aparentemente são pedidos lícitos. Mas será que realmente o são? Será que na verdade não são manifestações de nosso egoísmo, de nossa vaidade? Quando a gente às vezes quer que o outro seja como eu acho que ele deve ser. Quando eu peço o emprego, isso é muito justo. É claro que todos nós temos que trabalhar. Mas como nós estamos agindo no emprego? O que eu quero? Será que eu estou querendo o emprego para trabalhar? Ou para ter uma vida de despreocupações? Será que eu já estou contente com o que eu tenho? Ou a minha insaciedade interior está fazendo com que eu entre num plano de cobiça exacerbado? Então nós precisamos colocar o pé no chão e analisarmos o que é bom para nós e não aquilo que a gente deseja de bom para nós. Porque muitas vezes o desejo é uma expressão pura de vaidade e de egoísmo, de orgulho. E quando Deus silencia, Ele está nos dizendo: preste atenção na sua vida. Porque a gente reclama muito. Às vezes a gente reclama demais daquilo que a gente já tem, ou anseia aquilo que não tem, de forma muito caprichosa. Quantas vezes nas nossas orações a Deus, nós não nos colocamos como grandes miseráveis, quando na verdade, se olharmos para o lado, nós temos um teto, nós temos uma refeição. Mesmo que tenhamos uma refeição ao dia, mesmo aí não representa o desamparo de Deus. Ou quando às vezes estamos ao aparente desabrigo na rua, não é? Como alguns que moram na rua, esses também não estão esquecidos de Deus. Cada qual está colocado numa posição importante
para o seu aprendizado. Para aqueles que estão em situação melhor, isso chama atenção para a solidariedade, para a caridade. Então, a resposta de Deus sempre vem, e sempre vem na medida. E aí nós precisamos compreender o porquê da doença também, não é? Nós gostaríamos de pedir ao Jacobson que ele falasse para nós a relação da fé com a mediunidade, que ele está falando de cura de Jesus. Como exemplo, a gente podia citar o caso daquela senhora que tinha uma hemorragia constante, né? E ela, sabendo que Jesus ia passar por onde ela estava, ela falou que precisava estar com o mestre, tocar no mestre para que ele a curasse. E assim, na passagem de Jesus, ela procura encostar nas suas vestes e Jesus fala: alguém me tocou. E ele fala com essa senhora que a partir daquele momento ela estaria bem e que ela podia continuar a sua vida. O que você fala para nós sobre isso, Jacobson, com relação a esse aspecto dessa certeza que essa senhora tinha na cura de Jesus? Olha, esse momento da passagem de Jesus, registrado na Bíblia, é realmente dos mais belos. Conquanto toda a vivência de Jesus foi extremamente bela, mas esse trecho mostra efetivamente a questão da fé num plano bastante transcendente, porque Jesus está no meio de os evangelistas registram uma multidão, tinha muita gente em torno de Jesus. De repente ele para e pergunta: quem me tocou? E o Pedro vira para ele: mestre, mas nós todos estamos te tocando, porque tinha uma multidão em torno dele. E ele diz: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saíram virtudes. E aí essa mulher humildemente se apresenta e diz que foi ela que havia tocado o Cristo, tocado-lhe as vestes. Ela tinha uma hemorragia que durava por mais de uma década. E então ele disse: a tua fé te curou. A lição da fé, nesse instante, ela é muito importante no sentido de que nós precisamos desenvolver em nós uma certeza da intervenção positiva do Cristo em nossas existências. Nós temos normalmente uma fé muito rasteira, no sentido de que eu acredito porque alguém me disse. Esse seria um primeiro nível de fé. Então eu acredito porque alguém me falou, essa pessoa é de credibilidade para mim, o meu segmento religioso, por exemplo, me disse isso, então eu acredito. É uma fé humana, não é? É uma fé puramente ligada a um sentimento de crença naquilo que o outro foi capaz de me traduzir. Por exemplo, quando eu tomo um medicamento que o médico me passa, eu não compreendo o mecanismo de funcionamento daquele medicamento no meu organismo. Mas como eu acredito no médico, o médico me passou o medicamento, eu vou tomar aquele medicamento. Isso é um primeiro estágio de fé. Mas nós precisamos crescer na fé e entrarmos num plano da razão, da fé. Como o médico que tome o mesmo medicamento, ele já sabe que certas substâncias químicas no nosso organismo realizam determinadas funções que vão estabelecer o reajustamento orgânico, a nossa cura. Nós podemos dizer que para o médico a fé ela já é raciocinada, não é? A fé toma um plano de certeza. Quando nós compreendemos os ensinos de Jesus, quando nós estudamos as lições do Mestre, quando nós procuramos entender o mecanismo da cura, como por exemplo a doutrina espírita nos explica a questão da mediunidade, não é? Que os espíritos são capazes de afetar
positivamente o nosso organismo, transfundindo em nós fluidos bons, substituindo fluidos negativos que estabelecem no nosso corpo físico a enfermidade, como nós chamamos normalmente todas as semanas nos centros espíritas, pelo passe. Então, nós compreendendo que os espíritos são capazes, os bons espíritos são capazes de nos curar em nome de Jesus, e que essa cura ela se realiza porque no nosso corpo espiritual há uma substituição de fluidos e isso se repercute positivamente no nosso corpo. Quando eu compreendo também que a mudança do meu pensamento é capaz de causar uma mudança no meu corpo físico, e eu faço isso nessa certeza de que eu vou ser curado, porque a minha mente está agora trabalhando num plano positivo, saindo da depressão, da tristeza, da ansiedade, do medo que estabelecem estados enfermiços em nós, eu passo para um plano de fé raciocinada. Até que eu chegue num plano mais transcendente, que é o plano da fé-fidelidade, em que a gente tem uma fidelidade plena a Jesus. É o instante da integração do filho com o pai, do discípulo com o mestre. E aí, nesse instante, a gente transcende a própria materialidade. Nós precisamos sair dessa fé, daquele apenas que pede, não é? Sem muita certeza do resultado, ficando aguardando, para aquele que desenvolve em si uma certeza de que a nossa mente, a intervenção do Cristo é capaz de transmudar a minha realidade, mas dentro de um plano de minha necessidade e não do meu capricho. Por exemplo, naquela passagem de Jesus, todas as pessoas tocavam Jesus, só uma tirou dele virtudes, porque ela tinha certeza de que se tocasse Jesus, ela seria curada. Ela compreendeu a importância da certeza no processo. Os outros tocavam, muitos talvez ali também querendo cura, mas não foram curados, porque não chegaram com essa fé. Então, quando nós oramos, quando nós nos dirigimos ao Pai Celestial, nós temos que ter essa certeza de que Ele nos ouve. Nós temos que ter a compreensão da possibilidade da transformação da nossa existência. Mas temos a certeza também de que se ela não acontece, é porque esse é a resposta justa, é o medicamento justo para nós. Por exemplo, por que a nossa doença não desaparece de um instante para o outro? Porque muitas vezes a doença é o nosso medicamento. Jacobson, você poderia falar para nós sobre o advento do Pentecostes sob a luz da doutrina espírita? Pentecostes foi um fenômeno que aconteceu logo depois da crucificação, uma primeira reunião dos apóstolos. Eles estavam ali ainda angustiados. Há um registro de que Maria, mãe de Jesus, teria provocado a reunião, esse encontro dos discípulos. A cidade, Jerusalém, estava repleta de estrangeiros, pessoas de vários países. E os apóstolos entraram em transe mediúnico e falaram a língua, ou falaram dos ensinamentos de Jesus na língua daqueles estrangeiros. É muito interessante observar, o fenômeno é registrado pelos pesquisadores do fenômeno mediúnico como xenoglossia, ou a possibilidade de você falar outras línguas. Mas a língua falada pelos apóstolos naquele momento não era uma língua morta, não era uma língua inventada, era uma língua dos estrangeiros, como se eu falasse hoje o inglês, não sabendo falar inglês, mas entrando em transe e falasse o francês ou o espanhol ou qualquer outra língua. Eles falaram com os estrangeiros. Normalmente, a gente observa alguns balbucios em que a pessoa faz um simulacro de língua, não foi de uma linguagem que, na verdade, não existe. Os estudiosos da linguagem dizem que certos balbucios sem sentido chama-se glossolalia,
quando a pessoa ela emite fonemas, mas sem uma estruturação de fala. Não foi isso que aconteceu. Foi um fenômeno autêntico em que os discípulos entraram em transe e aí, nesse estado, puderam ser intermediários de espíritos que lhes aguçaram a possibilidade de conversar com aqueles estrangeiros que estavam presentes no momento daquela festa judaica que é o Pentecostes, que ocorre cerca de 50 e poucos dias depois da Páscoa. Jacobson, aproveitando que você tocou com relação ao passe, é um recurso que é usado também em todas as casas, né? Nesse aspecto da cura, do envolvimento com Jesus. Tudo que você já falou nos alertou. Mas você podia trazer para nós mais uma orientação com relação à nossa postura, né? Com relação ao passe, o desejo, o objetivo de nós tomarmos o passe na casa espírita, mesmo porque você disse, nem sempre todos nós seremos curados, né? Nesse aspecto. Como é que você poderia explicar isso para nós e para o nosso ouvinte? Jesus foi o grande iniciador do passe. Jesus foi o grande iniciador do exercício da mediunidade de cura. Cura de doença física registrada, embora os evangelistas dizem que Jesus curou toda a gente, mas eles fizeram poucos registros efetivos das curas. Talvez os registros que passassem, cerca de 30 e poucas, 35, 38 curas, salvo engano, elas talvez tenham sido as mais relevantes. Dessas, 20 foram curas de doenças físicas. Aquelas que chamaram mais atenção ou a título de ilustração. O que o Espiritismo faz na atualidade é reproduzir os ensinamentos de Jesus. É trazer para a atualidade, reviver os ensinamentos de Jesus. E nesse compromisso que o Espiritismo tem de doutrina cristã, é repetir, portanto, as ações do Cristo no plano mais transcendente dentre eles, o trabalho do passe. O passe realizado na casa espírita representa uma intervenção positiva na vida do indivíduo para que ele tenha possibilidade de dar continuidade à sua luta, à sua jornada. Todas as pessoas que vão receber o passe, elas recebem algo de bom. Nem sempre a cura integral, porque, como dizemos, para nós muitas vezes a doença representa a cura da nossa alma. Jesus não veio para a cura de corpos mortais. Jesus veio para a cura da alma imortal. Mas como estamos no corpo físico, temos momentaneamente o benefício para que a gente possa transitar um pouco mais. Mas mesmo aqueles que estão numa doença grave, numa doença terminal, o passe para essas pessoas representa um alento muito importante. E devem receber sim, porque vão angariando energias e fortificando a alma, embora muitas vezes a gente não perceba de imediato o resultado do passe. Aliás, nós não devemos aplicar e nem receber o passe buscando ou avaliando resultados imediatos, porque o resultado, como eu disse, ele sempre existe. Às vezes a gente não percebe, porque a busca é o fortalecimento da nossa alma e não propriamente a cura de corpos, não é? Mas devemos receber o passe na medida da nossa necessidade, na medida da nossa fé. Quando a gente verifica que precisa receber essa contribuição dos espíritos superiores, não necessita ser um hábito. Conquanto nós não devamos também ficar vigiando as pessoas e decidindo por elas quantos passes elas devam tomar. Cada pessoa decide por conta própria. Eu não posso ficar observando, mas fulano toma passe toda semana. Eu não posso entrar na vida do outro e dizer para ele, olha, você não precisa disso. Então a pessoa que deve fazer o próprio julgamento daquilo que necessita, mas buscar o recurso quando for necessário. Verifique que o aplicador do passe precisa estudar muito sobre o passe para desenvolver a fé raciocinada e com isso se tornar um médium
mais natural na mão dos espíritos. O passe é um ato mediúnico. Muitas pessoas não veem isso. Porque quando eu transmito passe, eu não transmito a energia minha, mas dos espíritos que estão do meu lado. Então é um ato mediúnico. E às vezes a gente acredita que basta estender a mão. Não é bem assim. Eu preciso me ajustar numa sintonia positiva com os bons espíritos para que eu me torne intermediário a benefício daqueles que estão ali buscando a casa espírita. Muito bem. Jacobson, nós estamos chegando ao final do nosso programa, pelo nosso horário, e a gente sabe, né, porque nós aprendemos com Kardec que todos nós somos médiuns, né? Todos nós recebemos a influência, a sintonia que nós temos com nossos amigos espirituais. O que você poderia colocar para nós nessa mediunidade que nós temos, que não é uma mediunidade ostensiva, mas é uma mediunidade intuitiva, para nós que estamos vivendo nesses momentos tão conturbados e difíceis mesmo, até no nosso Brasil, né? Hoje, com algumas pessoas divididas, muito com relação à política, com desencantos, né? O que nós poderemos fazer com essa nossa mediunidade intuitiva para ajudarmos ao nosso país, ajudarmos a nós mesmos, ajudarmos o nosso planeta como um todo? Olha, eu acho que a grande descoberta do ser humano no porvir vai ser a própria mediunidade. Muitas pessoas dizem que não veem nada, não sentem nada, mas isso é uma ilusão. A gente não percebe em nós a mediunidade e precisamos buscar percebê-la, e uma das formas é a intuição. Quando às vezes a gente não percebe muito a intuição, a gente consegue perceber essa mediunidade em nós através da obsessão, que é também uma forma de percepção de que nós estamos em contato com outras mentes. Porque mediunidade é isso, estarmos em contato com outras mentes. Nós vivemos em rede. Nós estamos conectados uns aos outros por rede. A grande massa que nos liga é o que Kardec chama de fluido cósmico universal. Os nossos pensamentos se comunicam, a gente não percebe isso. E vai a longas distâncias. Então, como é que o meu comportamento individual pode afetar o todo? Afeta muito. Porque se nós todos estamos interligados em rede, se os nossos pensamentos se comunicam uns com os outros, isso é uma realidade, as nossas emoções se transmitem, a minha autotransformação ela é capaz de intervir positivamente para o bem junto da pequena comunidade na qual eu estou localizado, mas também em todo o planeta. Mas como é que eu interfiro no mecanismo do planeta? Porque o planeta é formado pelos indivíduos. É a individualidade que precisa ser modificada e transformada para melhor, para que o planeta se transforme em algo melhor. Então, se a sociedade está conturbada e eu busco fazer a minha parte pela oração, pela vigilância das palavras, pela manutenção do meu equilíbrio, eu não posso me desajustar emocionalmente diante de um momento de desajuste geral. Se eu me manter equilibrado, eu sou capaz de influenciar, equilibrando e auxiliando a todas as pessoas que estão em derredor, e isso se multiplica para toda a comunidade e vai a longa distância. Então, os grandes cientistas já perceberam, dos estudiosos das relações humanas, que os atos de uma pessoa são capazes de interferir nos atos de outra pessoa, positivo ou negativamente. Então nós precisamos fazer essa mudança interior para que as minhas emoções possam contagiar positivamente a outra pessoa, e isso progressivamente, para que eu não me deixe levar pela onda de depressão, de tristeza, de abatimento, mas permanecer numa mente positiva, entendendo que mudanças são necessárias, que muitas vezes o caos é aparente, ele é construído na minha mente em função do meu estado emocional. Eu posso ver na crise a mudança positiva, posso ver na crise o abatimento. Isso vai depender do meu estado emocional. Eu preciso me ajustar a um estado emocional pleno, de alta espiritualidade, para que eu veja que o momento de transição sempre será melhor. Nós caminhamos para o progresso, mesmo que aparentemente nós não consigamos vislumbrá-lo
de imediato, mas sempre virá o bem, porque Deus não nos desampara. Foi interessante, a gente colocou isso, Jacobson, porque nós, às vezes, nos estudos que temos feito, nós temos tido contato com alguns irmãos que, mesmo estando dentro da doutrina espírita e tendo esse esclarecimento, alguns se encontram tão desarvorados, tão se deixando envolver por esse pessimismo e preocupação, que alguns têm falado conosco assim, com receios, com medos mesmo, né? E que você disse foi exatamente o contrário, que a gente possa passar para outras pessoas, através da palavra, do exemplo, essa fortificação para não nos deixarmos abalar, não é? De uma forma excessiva, com preocupações infundadas, porque Jesus está no governo disso tudo, não é? Não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai não tenha decidido por isso. Não existe árvore que permanecerá que o Pai não tenha plantado. Então nós precisamos ter uma melhor compreensão da vida. Mas se nós limitamos a nossa existência ao plano físico, a gente não vê realmente solução. Porque eu tenho uma cerca, a cerca divisória dos meus olhos é uma materialidade. Eu vivo para a matéria. Mesmo muitos irmãos que estão chegando na doutrina espírita, que ainda não conseguem absorver-lhe a essência, permanecem nesse estado, como você mencionou. Mas na medida em que vão estudando e compreendendo que a existência na Terra ela é um curso de aprendizado, que nós não nos resumimos à matéria, a gente começa a transformar o olhar sobre a matéria. Aliás, é o grande compromisso da doutrina. A doutrina veio destruir o materialismo. Tudo que nos vincula à matéria precisa ser enxergado e destruído em nós. Nós precisamos espiritualizar tudo o que é humano. Enquanto nós não buscarmos espiritualizar as nossas práticas, os nossos procedimentos, nós vamos ficar com esse atavismo de que a minha vida é boa se tudo em torno for bom. A minha vida é boa o dia que tem sol. A minha vida é boa quando as coisas que me acontecem são boas. Mas na verdade não é assim. A felicidade é o estado emocional. A minha vida tem o colorido dos meus olhos. Se eu for pessimista, minha vida será ruim. Então eu preciso colocar um outro sentimento em meu coração, um outro plano de pensamento, ver a vida com maior otimismo e alegria, para que eu enxergue a realidade, que nós não sofremos tanto assim e que as transições são necessárias. Bom, nós vamos então preparando para o nosso encerramento, o nosso horário está chegando ao fim. Nós queríamos agradecer ao Jacobson, que vai estar conosco também à tarde. Obrigado, Jacobson, pela sua estada conosco aqui no nosso programa. Agradecemos o nosso ouvinte, que esteve conosco esse tempo todo. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.